Neste vídeo vamos dar início à apresentação do Access para o módulo número 2 de base de dados. Vou apresentar aqui o Access. Aqui do nosso lado esquerdo temos vários modelos para criar base de dados. Temos modelos de destaque, modelos locais, de educação. Tudo isto são exemplos de base de dados já com algumas tabelas criadas. Depois aqui do meu lado direito tenho aqui alguns documentos já editados, já criados. O que eu vou fazer primeiramente será criar uma base de dados nova. Tenho aqui nova base de dados em branco, base de dados vazia. Vamos aprender a criar uma base de dados nova. Clicar em base de dados vazia. Depois aqui do meu lado direito aparece-me para guardar com o nome que eu quero. Por exemplo, vou pôr restaurante. Depois vou abrir aqui a minha pasta, pronto, e vou escolher onde vou guardar. Por exemplo, restaurante 1, pronto, é como eu quiser. O nome do ficheiro aparece como formato ACCBD, base de dados. Pronto, vou clicar em OK, clicar em criar. Pronto. Agora vou apresentar aqui o Access. Primeiramente, cá em cima no menu base temos todos aquele conjunto de ferramentas que o Office tem: mudar a letra, o negrito, o itálico, o sublinhado, também o preenchimento, o cor do tipo letra, as opções de guardar aqui, temos também as opções de cortar, copiar, o pincel de formatação. Depois aqui já são opções mais do Access, criar tabela, o assistente de formulários para criar os formulários, o relatório de escritório, a estrutura de relatório para criar os meus relatórios e estrutura de consulta para criar as minhas consultas. Tenho dados externos, obter informações e dados sobre outras tabelas, outros ficheiros, ferramentas da base de dados, temos as relações e folhas de dados. Pronto. Tenho então aqui as minhas relações. As relações são, digamos, que os nossos dados das nossas tabelas estão relacionados. Antes de planearmos a criação de uma base de dados no Access, vamos primeiro ter uma ideia do que vamos criar e de que tabelas vamos usar. Pronto. E então a minha tabela emendas, tenho a minha tabela receitas e tenho a minha tabela ingredientes. Pronto. Neste caso, como uma receita pode ter várias emendas e uma emenda pode ter várias receitas, tive que criar a tabela ter receitas / ter emendas, porque só pode haver para infinito, ou seja, os dados não pode haver muitos para muitos, ou seja, tem que ser para muitos, como está aqui. E aqui é a mesma situação. Pronto. Reparem que aqui tenho código emenda, aqui tenho código emenda, tem que ser exatamente escrito da mesma maneira, os dados têm que ser iguais. Depois mais à frente vou mostrar que na tabela principal teremos o código como numeração automática e na tabela intermédia, como esta aqui, teremos isto com numeração para poderem juntar-se os campos. Tem também a tabela receitas e a tabela ingredientes. Uma receita pode ter vários ingredientes e vários ingredientes pode estar em várias receitas. Pronto. Então também tive que criar a tal tabela intermédia com os campos. Nesse caso aqui estes campos, este campo e este aqui estão com numeração automática, para depois casarem com este tem que estarem com um número. Pronto. Vou então começar a seguida para a demonstração da minha base de dados. Pronto. Ao abrirmos o Access a primeira vez, aparece-nos então a nossa tabela, uma tabela aqui semi-criada, né? Não tem os dados, e o que eu vou fazer é clicar aqui, vista de estrutura, e vou já atribuir o nome a esta tabela. Vou já atribuir a esta tabela T underscore ingredientes. Vamos definir as tabelas com o T, os formulários com F, os relatórios com R. Pronto. Então agora em seguida vamos clicar em OK. O que me aparece primeiramente será a minha chave primária, que eu me mostrei há bocado. São as chaves primárias que estão relacionadas de um para muitos. O que eu vou colocar primeiramente será
então o meu código. Não se esqueçam que devem saber sempre como escrever umas coisas. E vou colocar como numeração automática, como já está aqui. Pronto. Depois vou preencher a minha legenda com código também. Código do ingrediente, por exemplo. Depois de preenchida a minha legenda, tenho aqui um número inteiro longo. Vou continuar. Pronto, vou criar outro campo. O campo de designação. Temos de ter em atenção que devemos preparar primeiramente as tabelas em papel e fazer as relações primeiro em papel também, para depois sabermos o que vamos meter no Excel. Pronto. A designação vou colocar como tipo texto. Pronto, é a primeira opção que aqui há. Depois vou definir como o tamanho do campo 50 e vou colocar necessário não. Pronto. Quer dizer, até vou colocar necessário, sim. Pronto. É necessário uma descrição do ingrediente. Pronto. Em seguida vou colocar a minha agenda, designação. Depois vou então criar outro campo, o campo chamado necessita frigorífico. Este campo vou designar por um campo sim não, ou seja, o quick ou sim ou não, se necessita ou não de frigorífico. Pronto. Campo sim não. Vou aqui a valor pré-definido e vou colocar como 0. Pronto. 0 porquê? Porque eu não sou obrigado. Ou seja, se não necessitar de frigorífico, eu não vou clicar na minha caixa. Pronto, vai aparecer um quadradinho onde a gente vai clicar e vai aparecer um visto. Pronto. Como eu não sou obrigado, vou colocar por defeito 0. E vamos colocar aqui na legenda também necessita frigorífico. Pronto. Vamos agora criar outro campo chamado unidade de medida. E agora o que se passa aqui? Pronto. Eu agora dá-me jeito de ter uma lista de campos para que depois possa aparecer uma setinha tipo esta e selecionar uma lista de, neste caso, unidades de medida. Até vou escolher assistente de pesquisa. Depois, como eu sou a escolher os valores, eu escrevo os valores que quero e aqui vai ser a parte em que eu vou escrever, digamos que, os meus valores. Pronto. Vou colocar o litro, quilo, unidade, colher de sopa, decilitro, grama, outro. Então agora vou clicar em concluir. O tamanho aqui da unidade de medida, caso eu escreva outra, pronto, vai ser 25. Vou colocar a minha legenda também, unidade de medida. Vamos agora criar outro campo chamado custo barra unidade, ou seja, custo por unidade. Aqui no custo também não vou meter os euros à mão, vai-me dar jeito de escolher, digamos, com a moeda. Pronto, então vou escolher moeda. Depois de escolher moeda, vou colocar então formatar. Vou escolher euro. Depois então, as casas decimais vou atribuir 2. Eu vou clicando e ele vai-me dando as casas decimais. Casas decimais 2. Também interessa ter mais que 2 casas decimais. Vou avançar. Vou agora por último criar um campo chamado validade. E aqui posso colocar perfeitamente, e como fiz há pouco, como data a hora. Um campo mesmo personalizado. Há aqui ainda outra situação. Para inserirmos a data e a hora, dá-nos também jeito de ter, digamos, um formulário para podermos fazer esse mesmo efeito. Ou seja, eu agora vou clicar em formatar,
Antes, primeiramente, vou colocar no formatário e vou colocar aqui a minha data abreviada. Pronto. O tal formulário, digamos, os passos para colocar a data é mais que a da introdução. Vou clicar nestes 3 pontinhos aqui. Pede-me para guardar assim. E agora vou escolher. Vou escolher, por exemplo, este aqui, data abreviada. E vejo aqui, por exemplo, 18 de 3 de 2011. Pronto. Tenho então o meu teste feito. Vou clicar em concluir. E vou agendar isto como validade. Pronto. Agora vamos então a concluir esta tabela. Depois poderia-se adicionar mais campos, mas isso já convém consoante as necessidades da pessoa. Pronto. Atenção, nunca devemos esquecer daqui, da chave primária e da maneira como a escrevemos. E ao início daqui do numeração automática. O que é que isto vai fazer? Vai fazer que a gente ao inserirmos os dados de designação, necessita frigorífica, etc., ele vai preencher os dados do código. E não precisamos estar a decorar os dados, podendo levar depois esse mesmo a erro. Pronto. Vamos fechar a tabela, à direito, no rato, fechar. Vamos dizer que sim, vamos guardar.